Durante a década de 1960, a Record focava sua programação em transmissões esportivas e programas de auditório musicais. A audiência das tardes de domingo era mais disputada, mas por algum tempo isso foi resolvido com a transmissão do Campeonato Paulista de Futebol. Entretanto, de forma inesperada, a Federação Paulista de Futebol revogou o contrato com a emissora, que se viu obrigada a ocupar o espaço com um novo musical que já estava a ser planejado para estrear futuramente. Inicialmente a ideia era contratar um par de apresentadores, um homem e uma mulher, na mesma linha de O Fino da Bossa. Muitos nomes foram considerados até que a produção escolhesse Erasmo Carlos para o posto masculino. Ele estava nas paradas naquele momento com a canção Festa de Arromba. Erasmo sugeriu que Roberto fosse chamado para ocupar a outra vaga por conta de seu crescente sucesso. Para equilibrar, os produtores optaram por adicionar, ainda assim, uma mulher. Vanderléa foi escolhida por já nutrir uma amizade com os outros cantores. Era colega de gravadora de Roberto. O contrato previa um salário de 4 milhões de cruzeiros mensais, além de porcentagens na renda da bilheteria do teatro e na venda dos videotapes para outras emissoras a cada um dos apresentadores. Dessa forma, o programa Jovem Guarda estreou em 22 de agosto de 1965. Transmitido ao vivo do Teatro Record para São Paulo e retransmitido em outras capitais por videotape. Em outubro, Roberto realiza sua primeira viagem internacional ao passar 10 dias se apresentando na Argentina. Em novembro daquele ano, Roberto lançou o álbum Jovem Guarda, nomeado como forma de reforçar tanto as vendas quanto a audiência do programa que até então era apenas razoável. O disco foi um grande sucesso, impulsionado especialmente pela canção Quero que Vá Tudo pro Inferno, que o Jornal do Brasil afirmou estar no mesmo nível das melhores dos Beatles, e alavancou os índices de audiência do programa, que saiu de 15,5% para 38%, atingindo 2,5 milhões de espectadores em São Paulo e a liderança em 5 capitais. Em pouco tempo, o cantor atingiu o patamar de celebridade, passando a sofrer grande assédio de fãs no Teatro Record, que passou a contar com uma equipe de 10 a 15 seguranças comandados por Sérgio Fleury para sua proteção. Entre as estratégias usadas, estava a de utilizar um sósia para encenar uma saída falsa. Um ponto alto dessa histeria aconteceu em abril de 1966, quando o programa Jovem Guarda faria uma edição especial para comemorar o aniversário de Roberto em um cinema com capacidade para mais de 4 mil pessoas. Cerca de 15 mil ficaram do lado de fora, e o exército teve de ser convocado para controlar a multidão. Sobre a ocasião, o próprio cantor afirmaria posteriormente: foi realmente um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Eu jamais posso esquecer o que vivi naquela tarde de domingo no Cine Universo, agora um artista extremamente requisitado, chegando a fazer até 3 apresentações por dia. Roberto sentiu a necessidade de estar sempre acompanhado por músicos experientes ao vivo. Surge, assim, a RC4, sua banda de apoio, fazendo dele um dos primeiros artistas brasileiros a contar com um grupo de acompanhamento fixo. Ainda em abril, viajou pela primeira vez à Europa, onde foi convidado a se apresentar na Rádio-Televisão Portuguesa de Lisboa. Ele já estava nas paradas musicais portuguesas nesse período e foi recebido por fãs no aeroporto. O reconhecimento internacional levou Roberto Carlos a se tornar o primeiro brasileiro a sair na capa da revista estadunidense Cashbox, ainda em 1966. Motivado pelo sucesso de A Hard Day's Night, primeiro filme dos Beatles, o produtor Carlito Maia organizou um filme a ser estrelado por Roberto, Erasmo e Vanderléa. SSS contra a Jovem Guarda. As filmagens foram iniciadas, mas logo interrompidas por questões orçamentárias. Ainda naquele ano uma briga quase colocou fim à parceria entre Roberto e Erasmo. A razão foi uma falha da produção do programa show em si. Monal, que havia preparado um pot-pourri com as composições mais famosas de Erasmo, entre as quais Parei na Contramão e Quero que Vá Tudo pro Inferno. A controvérsia foi criada por conta de que essas canções foram compostas em parceria com Roberto Carlos, mas os créditos foram dados unicamente a Erasmo. Os dois se desentenderam, e a parceria ficou suspensa por mais de um ano. Assim, o álbum epônimo de Roberto, que foi o mais vendido daquele ano, apresenta apenas 2 canções da dupla. Por seu contrato com a emissora, Roberto também foi conduzido a participar de 2 festivais de música popular brasileira. Em 1966 chegou à fase final com Flor Maior e em 1967 chegou à 5ª colocação com Maria, Carnaval e Cinzas. Ocasião em que foi vaiado pois algumas pessoas hostilizaram a presença de um ícone da Jovem Guarda,
tido como alienado sob a ótica MPBista. Em Cannes, na França, participou do primeiro Festival Internacional do Disco, no qual ganhou o troféu Midem. Roberto Carlos compôs sozinho sucessos como Como é grande o meu amor por você, por isso corro demais, Quando, e De que vale tudo isso, que seriam lançados no LP Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, trilha sonora do filme homônimo, lançado no ano seguinte, e que teve produção e direção de Roberto Farias e elenco com José Leogoi e Reginaldo Faria. O filme tornou-se um grande sucesso de bilheteria do cinema nacional. A relação entre Erasmo e Roberto Carlos voltaria ao normal por causa de Em Ritmo de Aventura. Envolvido com diversos compromissos profissionais, Roberto não conseguia finalizar a letra da canção Eu Sou Terrível, que seria a faixa inicial da trilha sonora do longa-metragem. Então, ele pediu auxílio ao seu parceiro Erasmo Carlos, que o ajudou a finalizar a letra. Esse álbum marca uma mudança sonora em sua música, que passa a contar com mais arranjos de cordas e metais, conduzidos principalmente por Alexandre Gnatali e Pachequinho. Porém também é possível perceber a influência de bandas psicodélicas como Cream e The Yardbirds. Entre o fim de 1967 e o início de 1968, notava-se uma queda na audiência do Jovem Guarda, agravada pelo descompromisso de alguns convidados que se atrasavam constantemente para se apresentar e pela superexposição dos artistas. Roberto decidiu se retirar do programa em 17 de janeiro de 1968, que foi oficialmente encerrado algumas semanas depois. Após deixar o programa, Roberto foi convencido a explorar sua imagem no exterior participando do Festival de Sanremo na Itália. Ainda no ano anterior, 1967, já quase havia participado, porém cancelou sua apresentação um mês antes por conta de um mal-entendido referente às normas do evento. Agora inteirado sobre o que esperar da competição, Roberto aceitou defender a composição Canzoni per te de Sérgio Endrigo e Sérgio Bardotti. A apresentação ocorreu em 12 de fevereiro de 1968. Os participantes apresentavam-se em duplas, sendo um dos autores da canção, no caso, Endrigo, e um convidado internacional, Roberto. Canzoni per te sagrou-se campeã da edição e tornou-se uma das canções mais ouvidas da Itália naquele ano, enquanto Roberto foi ovacionado em sua volta ao Brasil. Ao longo de 1968, apresentou os programas Roberto Carlos à Noite, Opus 7, Jovem Guarda em Alta Tensão e Todos os Jovens do Mundo, todos de vida efêmera na Record. No fim daquele ano, participou pela última vez no Festival de MPB com a valsa Madrasta sendo fortemente vaiado e não avançando para a fase final. Apesar do resultado, Roberto gostou muito da canção, composta por Renato Teixeira e Beto Ruchou, e decidiu incluí-la em seu próximo álbum, O Inimitável. O Inimitável marca o início de uma transição gradual de Roberto Carlos do rock para as baladas. Ao contrário de álbuns anteriores que sempre traziam como faixa de abertura uma canção de rock, esse abre com a romântica, E Não Vou Mais Deixar Você Tão Só. O compositor Getúlio Cortes, que sempre contribuía com canções roqueiras, também foi informado para compor temas românticos, Quase Fui Lhe Procurar e O Tempo Vai Apagar. Com forte influência dos gêneros funk e soul, percebidas em faixas como Se Você Pensa e Ciúme de Você, esse foi o álbum mais vendido do ano de 1969 no Brasil. Na época, entendia-se que o título do disco se referia aos cantores acusados de imitar Roberto, particularmente ao seu conterrâneo Paulo Sérgio. O álbum seguinte, lançado em 1969, se aprofunda ainda mais na influência da música negra estadunidense. O antigo colega de banda de Roberto, Tim Maia, contribuiu com uma música soul, Não Vou Ficar. Outros sucessos foram As Curvas da Estrada de Santos, Sua Estupidez e As Flores do Jardim da Nossa Casa. Mais um líder de vendas, o disco serviu de trilha sonora para mais um filme protagonizado pelo trio Roberto, Erasmo e Vanderlé, Roberto Carlos e O Diamante Cor-de-Rosa, a maior bilheteria nacional do ano de 1970. A década de 1970 marcaria o fim da Jovem Guarda e o início da carreira de Roberto Carlos como intérprete romântico, com reconhecimento internacional. O cantor seria o artista brasileiro que mais venderia discos no país. Várias das suas canções foram gravadas por artistas como Júlio Iglesias, Caravelli e Rei Conniff. Em 1970, o cantor fez uma bem-sucedida temporada de shows no Canecão, 66, dirigido pela dupla Luiz Carlos Miele e Ronaldo Boscoli, que produziram e dirigiram os shows de Roberto Carlos durante 24 anos. No final daquele ano foi lançado o álbum Roberto Carlos, que trouxe sucessos como Ana Vista Roupa Meu Bem e Jesus Cristo.
canção que também marcava sua aproximação com a religião católica. Em 1971, foi lançado Roberto Carlos a 300 km por hora, o último filme da trilogia dirigida por Roberto Farias e também um grande sucesso nacional. Ainda neste ano foi lançado Roberto Carlos, disco que contou com os sucessos Detalhes Amada Amante, Todos Estão Surdos, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Homenagem a Caetano Veloso, que estava exilado em Londres, e Como 2 e 2 de Caetano. O álbum Roberto Carlos, de 1972, repercutiu com Como Vai Você de Antônio Marcos e Mário Marcos, A Montanha, e Quando as Crianças Saírem de Férias, além de ter sido o primeiro LP a atingir a marca de 1 milhão de cópias vendidas, e Roberto Carlos, de 1973. Teve arranjos de Chiquinho de Moraes, Jimmy Wisner e Jimmy Askel, com Rotina, e Proposta sendo as principais canções. Em 24 de dezembro de 1974, a Rede Globo exibiu um especial do cantor, que obteve um enorme índice de audiência. A partir daquele ano, o programa seria veiculado anualmente, sempre no final do ano. Em 1975, o grande sucesso seria Além do Horizonte. No ano seguinte, o cantor gravaria um novo LP nos estúdios da CBS em Nova York. O álbum lançou as canções Ilegal, Imoral ou Engorda os Seus Botões, e Minha Tia, homenagem à tia Amélia. Em 1977, Roberto Carlos gravou Muito Romântico de Caetano Veloso, Cavalgada, e Pra Ser Só Minha Mulher de Rony Von, que havia sido seu maior rival na época da Jovem Guarda, lançadas no disco natalino e que alcançaram os primeiros lugares nas paradas musicais. No ano seguinte foi lançado Roberto Carlos, de onde se destacaram as famosas Café da Manhã, Força Estranha de Caetano Veloso, e Lady Laura, esta última dedicada à sua mãe. O disco vendeu 1.500.000 cópias. Além de álbuns que vendiam mais de 1 milhão de cópias por ano, os shows de Roberto Carlos eram também disputados. Em 1978, o cantor percorreu o país por 6 meses, sempre com casas lotadas. Quando visitou o México em 1979, o Papa João Paulo II foi saudado com a canção Amigo, cantada por um coro de crianças. O evento foi transmitido ao vivo para centenas de milhões de pessoas no mundo. Roberto também se engajou na ONU em prol do Ano Internacional da Criança. Nesse mesmo ano, seu ex-mordomo Nicholas Mariano publicou o livro de memórias O Rei e Eu, que foi retirado das livrarias por meio de uma ação judicial movida por Roberto Carlos. No início da década de 1980, participou de outra campanha, dessa vez para o Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Em 1981, o cantor fez excursões internacionais e gravou o primeiro disco em inglês, outros seriam lançados em espanhol, italiano e francês. Também gravou o disco anual, que contou com sucessos como Emoções, Cama e Mesa, e As Baleias. Em 1982, Maria Bethânia participou do álbum anual no dueto Amiga. Era a primeira vez que o cantor convidava um outro artista para participar das gravações do disco. Roberto Carlos ainda teve o sucesso Fera Ferida, outra parceria com Erasmo. Em 1983, Roberto Carlos processou o jornalista Rui Castro por uma reportagem na revista Status que detalhava seus romances na época da Jovem Guarda. Em 1984, sua canção Caminhoneiro foi executada mais de 3.000 vezes nas rádios do país em um único dia e no ano seguinte. Verde e Amarelo bateria esta marca ao ser tocada 3.500 vezes. Em 1985, participou da campanha para ajudar as crianças da América Latina, na canção Cantaré Cantarás, ao lado de Júlio Iglesias, Glória Estefan, José Feliciano, Plácido Domingo, entre outros. Em 1987, Roberto foi homenageado pela Escola de Samba Unidos do Cabuçu com o enredo Roberto Carlos na Cidade da Fantasia. Ganhou em 1988 o Grammy de Melhor Cantor Latino-Americano e no ano seguinte, atingiu o topo da parada latina da Billboard. Ainda em 1989, teve grande repercussão com a canção Amazônia. No tradicional especial de fim de ano da Rede Globo cantou sucessos como Outra Vez ao lado de Simone. Durante a década de 1990, o sucesso de Roberto Carlos prosseguiu tanto em nível nacional quanto internacional. Em 1992, gravou seu nome na Calçada da Fama em Miami, nos Estados Unidos, para artistas latinos. Em 1993, Roberto Carlos impediu uma série de reportagens sobre sua infância no jornal Notícias Populares. Em 1994, Roberto Carlos conseguiu bater os Beatles em vendagens na América Latina, vendendo mais de 70 milhões de discos.
No mesmo ano, grandes artistas do rock nacional da época, como Cássia Eller, Kid Abelha, Skank, entre outros, gravam o disco Rei em que eles interpretam grandes sucessos do cantor, e este é lançado no mesmo ano. Em 1995, liderados por Roberto Frejá, grandes nomes do pop rock brasileiro como Cássia Eller, Chico Science e Nação Zumbi, Barão Vermelho e Skank homenagearam Roberto Carlos com a gravação de canções da época da Jovem Guarda. No ano seguinte, Roberto Carlos emplacou mais um sucesso em parceria com Erasmo Carlos, Mulher de 40, e gravou ao lado de Júlio Iglesias, Glória Estefan, Plácido Domingo, Ricky Martin, John Secada, entre outros, em espanhol a canção Puedes Legar, o tema das Olimpíadas de Atlanta nos Estados Unidos. Já em 1997, foi lançado o álbum em língua espanhola Canciones que Amo. Em 1998, em decorrência da doença de sua esposa Maria Rita, Roberto Carlos teve de conciliar a gravação do disco anual e o apoio à esposa internada na capital paulista. Seu disco anual, que quase não foi lançado, tinha apenas 4 canções inéditas, entre elas O Baile da Fazenda, uma parceria com Erasmo Carlos e que contou com a participação especial de Dominguinhos. O restante das músicas foram tiradas de um show realizado pelo cantor no Olímpia em São Paulo. Em 1999, o agravamento do estado de saúde de Maria Rita, seguido de sua morte em dezembro daquele ano, fez com que o cantor deixasse de apresentar o tradicional especial de final de ano na Rede Globo e não gravasse o disco anual. A gravadora Sony acabou lançando os 30 Grandes Sucessos Volume 1 e 2, uma coletânea dupla com os maiores sucessos da carreira de Roberto e uma faixa inédita, a religiosa Todas as Nossas Senhoras, escrita com Erasmo, e também o álbum Mensagens, reunindo as músicas religiosas gravadas pelo cantor ao longo de sua carreira. Ainda em 99, uma compilação com 20 sucessos em espanhol do cantor foi lançada em países latinos, ganhando disco de ouro no Uruguai. Depois de um período de reclusão, Roberto Carlos retomou sua carreira com a turnê Amor Sem Limite, inaugurada em Recife, em novembro de 2000, título da canção, feita em homenagem a Maria Rita, de maior destaque no álbum lançado em dezembro daquele mesmo ano. Ainda naquele ano, o cantor rompeu o contrato com a gravadora Sony após 39 anos de parceria. Em 2001, Roberto recebeu inúmeras homenagens pelo 60º aniversário e gravou o álbum acústico MTV. Depois de meses de negociações entre a Rede Globo e a MTV Brasil, o álbum trouxe 14 releituras em versão acústica para antigos sucessos, alguns cantados com a participação de artistas como Samuel Rosa, do Skank, em É Proibido Fumar, Tony Bellotto, dos Titãs, em É Preciso Saber Viver, entre outros. No ano seguinte, Roberto Carlos foi acusado pelo maestro Sebastião Braga de plagiar a melodia da sua composição Loucuras de Amor, em O Careta de 1987. Também foi lançado o DVD acústico MTV, que logo seria retirado de circulação devido a problemas contratuais. Em comemoração aos 90 anos do Bondinho do Pão de Açúcar, o cantor fez uma apresentação para 200 mil pessoas no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Em dezembro de 2002, Roberto Carlos foi condecorado com a Ordem do Mérito Cultural pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso na Biblioteca do Palácio da Alvorada. No final de 2003, apresentou-se no ginásio do Maracanãzinho, onde foram gravadas imagens para o tradicional especial natalino na Rede Globo, e também onde foi divulgado seu novo álbum, Pra Sempre, totalmente dedicado a Maria Rita. Com 9 canções inéditas, o disco contou com o Cadillac, única faixa escrita com Erasmo, acróstico, cujas primeiras letras dos versos formam a frase Maria Rita meu amor, e todo mundo me pergunta, além da faixa título Pra Sempre. Em janeiro de 2004, Roberto fez um show no Ibirapuera, em São Paulo, como parte das comemorações dos 450 anos da cidade. Em outubro do mesmo ano, o cantor lotaria o estádio do Pacaembu, também na capital paulista, na apresentação do show Pra Sempre e que seria lançado em DVD. Após iniciar tratamento terapêutico, ele também reconheceu publicamente sofrer de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome que o levou a um comportamento excessivamente supersticioso e o fez abandonar do repertório dos espetáculos canções famosas como Café da Manhã outra vez e Quero que vá tudo pro inferno. Em entrevista coletiva, admitiu que poderia voltar a cantá-las, demonstrando os resultados do tratamento. Desde fevereiro desse ano, Roberto produz o show Emoções em Alto Mar em seu cruzeiro MSC Preziosa. No final desse ano, comemorou o 30º aniversário do primeiro especial para a Rede Globo e foi lançado o primeiro volume de sua discografia.
em uma caixa por década, que reúne seus discos em formato mini LP e sonoridade remasterizada. Em 2005, o Jornal do Brasil organizou uma votação sobre discos que emplacaram diversos sucessos ao mesmo tempo na música brasileira. Os primeiro e o segundo lugares ficaram com Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, de 1967, com sucessos como Eu Sou Terrível, Quando e Como é Grande o Meu Amor por Você, e Roberto Carlos, de 1977, com sucessos como Amigo, Outra Vez, Cavalgada, Falando Sério, Pra Ser Só Minha Mulher, e Jovens Tardes de Domingo. Nesse mesmo ano, chegou a um acordo com o maestro Sebastião Braga, que o acusava de plagiar uma canção sua. Apesar do sucesso de vendas, os trabalhos recentes de Roberto Carlos continuam a desagradar a crítica, que o considera repetitivo. Ainda naquele ano recebeu uma indicação e venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Romântica, pelo álbum Pra Sempre ao Vivo no Pacaembu. Em 2006, o GNR lança sua versão de Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, contando, inclusive, com um clipe em que aparece o vocalista Rui Reininho. Essa nova versão fez parte do disco Continuação, o melhor de GNR Volume 3. Em dezembro foi lançado Duetos, um CD com 14 canções e DVD com 16 faixas, que apresentava momentos tirados dos especiais gravados para a Rede Globo desde a década de 1970. No mesmo período, a editora Planeta lançou o livro Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César de Araújo, uma biografia não autorizada sobre o cantor. Resultado de uma pesquisa ao longo de 16 anos, e reuniu depoimentos de cerca de 200 pessoas que participaram da trajetória de Roberto. Roberto Carlos repudiou a publicação, alegando haver nela inverdades, e anunciou sua intenção de retirar de circulação a obra. Ainda neste ano, Roberto Carlos ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Romântica com Roberto Carlos 2005. Em janeiro de 2007, o cantor fez uma viagem à Espanha, onde gravou o primeiro álbum em espanhol em uma década, em vivo. A justiça deu ganho de causa a Roberto Carlos e o livro Roberto Carlos em Detalhes foi retirado das lojas ao final de fevereiro de 2007. Em 27 de abril de 2007, após longa audiência no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, foi determinado o recolhimento de todos os exemplares do livro. Em junho, fez apresentações no Canecão. Além de participações especiais dos cantores Gilberto Gil e Zeca Pagodinho, dos jornalistas Nelson Mota e Leda Nagli e atores e atrizes consagrados. O repertório do show contou com a íntegra de É Preciso Saber Viver, canção cujo verso Se o Bem e o Mal Existem, o cantor se recusava a cantar fazia muito tempo, em função do toque, transtorno obsessivo-compulsivo, de que falou descontraído e apontando melhoras. Em 2008, Roberto e Caetano Veloso fizeram juntos um show em tributo a Antônio Carlos Jobim, que foi registrado no CD e DVD Roberto Carlos e Caetano Veloso e a música de Tom Jobim. Nesse show participaram com eles Jacques Morelenbaum, Daniel Jobim e Vanderléa. Na ocasião em que completou 50 anos de carreira, em 2009, iniciou a turnê Roberto Carlos, 50 anos de música, cuja primeira apresentação foi em Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, no dia em que o rei completou 68 anos. O show foi no Estádio Sumaré, em 19 de abril daquele ano. Em abril aconteceu o show Elas Cantam Roberto Carlos, no Teatro Municipal de São Paulo, que contou com a participação de grandes cantoras nacionais como Adriana Calcanhoto, Alcione, Ana Carolina, Cláudia Leite, Daniela Mercury, Fafá de Belém, Fernanda Abreu, Ivete Sangalo, Luísa Posse, Marina Lima, Martinalha, Nana Caymmi, Paula Toler, Rosemary, Sandy, Vanderléa, Zizi Posse, a apresentadora Hebe Camargo e a atriz Marília Pera. O show foi exibido pela Rede Globo em 31 de maio de 2009, e lançado em CD e DVD, com o mesmo nome de Elas Cantam Roberto Carlos, em 15 de outubro de 2009. Roberto Carlos foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009. Em 17 de março de 2010, gravou o CD e DVD Emoções Sertanejas ao lado de artistas da música sertaneja, como Paula Fernandes, Vitor e Léo, Bruno e Marrone, César Menotti e Fabiano, Jean e Giovanni, Tinoco, Sérgio Reis, Dominguinhos, Milionário e José Rico, Chitãozinho e Chororó, Almir Sater, Daniel, Leonardo, Nalva Guiar, Roberta Miranda, Martinha, Elba Ramalho, entre outros. O especial foi exibido pela Rede Globo no dia 1º de abril do mesmo ano e lançado em CD e DVD meses depois.
Pela primeira vez desde 1974, Roberto Carlos fez um show gratuito, ao vivo na praia de Copacabana no dia 25 de dezembro de 2010 para um público de 700 mil pessoas e transmitido ao vivo pela Rede Globo. O show contou com participações especiais do grupo de pagode Exalta Samba, dos sertanejos Bruno e Marrone e da cantora Paula Fernandes, do sambista Neguinho da Beija-Flor e a bateria da Escola de Nilópolis, que levou em seu desfile a vida do rei Roberto Carlos para o Sambódromo no Carnaval de 2011, além de um coral de 200 crianças da comunidade da Rocinha. Em 2011, a Beija-Flor foi a grande campeã do Carnaval Carioca com o enredo A Simplicidade de um Rei sobre a vida de Roberto Carlos. Com um desfile tecnicamente perfeito, marca registrada da agremiação, a Azul e Branco contou com todo o carisma do rei, que veio no último carro alegórico e levou a Marquês de Sapucaí ao delírio. Ao final do desfile, Roberto Carlos disse que chorou e sorriu na avenida. No segundo semestre, o cantor realizou um show para mais de 5 mil pessoas na cidade de Jerusalém. O evento na Cidade Santa foi cantado em várias línguas e gravado CD e DVD com tecnologia 3D. Em novembro de 2012 foi lançado o álbum Esse Cara Sou Eu. O álbum chegou à liderança do ranking de vendas do iTunes Brasil apenas com compras antecipadas, faltando ainda uma semana para o lançamento. Em abril de 2013, Roberto Carlos tentou impedir a venda do livro Jovem Guarda, Moda, Música e Juventude de Maíra Zimmermann, resultado de uma dissertação de mestrado em moda, cultura e arte nos anos 1960. O livro foi publicado com apoio da FAPESP pela Estação Letras e Cores. Em 4 de maio de 2013, Roberto Carlos entrou com um processo de indenização contra o presidente da Venezuela Nicolás Maduro pelo uso indevido da música Detalhes em sua campanha eleitoral. Em novembro de 2013, Roberto Carlos deixou o grupo Procure Saber, formado por cantores como Caetano Veloso, Chico Buarque, Djavan, Erasmo Carlos, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Marisa Monte, que defendia a autorização prévia para biografias não autorizadas. Em dezembro do mesmo ano, Roberto Carlos lançou Remixed, um EP com 5 faixas remixadas de antigos sucessos, feitas pelo grupo de Júnior Lima e outros DJs. Em maio de 2014, a Companhia das Letras lançou o livro O Réu e o Rei de Paulo César de Araújo, que conta os bastidores da proibição da biografia não autorizada a Roberto Carlos em detalhes. Em novembro de 2014, a Friboi rompeu um contrato de 45 milhões com Roberto Carlos, então garoto propaganda das carnes Friboi e dos produtos Swift. O motivo para a polêmica se deu pelas dúvidas e piadas que surgiram nas redes sociais se o rei tinha realmente voltado a comer carne depois de 30 anos. Nesse mesmo mês, Roberto Carlos lançou uma fotobiografia com quase 400 páginas que reúne mais de 4 mil fotos de toda a sua trajetória artística e pessoal. No segundo semestre, o cantor realizou um show para mais de 7 mil pessoas na cidade de Las Vegas. O evento na Cidade dos Cassinos foi cantado em várias línguas e ocorreu no Hotel MGM Grand Las Vegas e gravado em CD e DVD também com tecnologia 3D. Em dezembro de 2014 foi lançado Duetos 2 CD e DVD com 12 faixas, que apresenta momentos tirados dos especiais gravados para a Rede Globo nos últimos anos. Nesse período, Roberto Carlos processou um homônimo empresário paraibano por causa do nome de uma empresa. A Justiça de São Paulo julgou improcedente a ação. Em março de 2015, o deputado federal Tiririca foi condenado a pagar uma indenização a Roberto e Erasmo Carlos por parodiar a música O Portão, nas eleições de 2014. Pouco tempo antes, em fevereiro de 2015, Roberto Carlos pediu a retirada de suas músicas dos sites de cifras na internet. Em outubro, o advogado Selmo Machado Pereira lançou o livro STF, Paulo Coelho e a biografia de Roberto Carlos pela editora Saraiva. Nesse mesmo mês, Roberto Carlos lançou o CD e DVD Primeira Fila, onde regravou seus grandes sucessos em português e espanhol com arranjos modernos. O registro ocorreu no lendário Abbey Road Studios, em comemoração aos 50 anos da primeira gravação do cantor em espanhol. Em 19 de abril de 2016, Roberto Carlos, em comemoração aos seus 75 anos, realiza no Estádio Sumaré, na sua cidade natal de Cachoeiro de Itapemirim, um show para 12 mil pessoas. Também em 2016, Roberto Carlos voltou a cantar a canção Quero que vá tudo pro inferno, depois de 30 anos no especial daquele fim de ano e afirmou que melhorou do toque, transtorno obsessivo-compulsivo. Em abril de 2017, Roberto Carlos lançou mais um EP com as canções Sereia Chegaste, em parceria com Jennifer Lopes, Vou Chegar Mais Cedo em Casa e
Sua estupidez.